Amigos, bom dia a todos. Muita paz e que Jesus nos abençoe agora e sempre. É uma grata alegria e satisfação poder retornar a Salinas e a esse evento que já há 17 anos é promovido pela Casa do Caminho da Fraternidade de Salinas, nos levando a reflexões tão importantes e necessárias quanto essa que acabamos de ter com a nossa companheira Luziane Bahia. E falar depois dela é sem dúvida um desafio muito grande, porque ela conseguiu sintetizar de forma brilhante, assim como ela faz sempre, a ideia da importância de nós nos conectarmos com a nossa essência divina, com aquilo que nós temos de melhor em nós, que já possuímos através das nossas conquistas evolutivas, através das reencarnações, para compreendermos o sentido da vida. Daí porque, e por esta razão, aqui nós nos encontramos nesta manhã de sábado, dentro desse ambiente agradabilíssimo, para que nós pensemos a respeito da temática proposta e central desse 17º encontro de Salinas aqui no Hotel Fazenda Recanto de Mutá, que é exatamente uma citação do Evangelho de Jesus, em que nós vamos encontrar no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, em que Jesus vai considerar essas muitas moradas da casa do Pai. E quando assim ele o faz, é porque tem um sentido maior e para além do que é comum, do que é habitual, do que é imediatismo para todos nós, que ainda nos encontramos em uma de suas moradas, que não é das mais grandiosas, mas que ao mesmo tempo nos é permitido fazer esse caminho de crescimento moral e espiritual, a fim de que nós possamos atingir outras instâncias superiores do ponto de vista da nossa evolução moral, considerando que a companheira que nos antecedeu, ela trouxe, enquanto resposta e pergunta do Livro dos Espíritos, uma importante para compreendermos o sentido desta passagem do Evangelho, que nós vamos encontrar em São João, no capítulo 14, no versículo de 1 a 3. Quando Kardec pergunta qual a finalidade da encarnação para o Espírito. Por que motivo Deus nos permite que reencarnemos? Ao que os Espíritos disseram que seria por conta da necessidade de nos levar à perfeição. Porque a encarnação igualmente nos serve de aprimoramento, de melhoria, de mudança de dentro para fora, a fim de que nós nos reabilitemos com a lei. Porque, como dissera o próprio Cristo, não sairemos desse mundo ou desta morada do Pai, sem que antes façamos a nossa reabilitação com a lei. E quando nós temos consciência desta realidade, nós buscamos promover o nosso crescimento moral e espiritual, uma vez que eis o objetivo igualmente de estarmos todos reunidos aqui, não apenas do ponto de vista planetário, mas enquanto instituição formadora do nosso aprendizado, do nosso crescimento moral e espiritual, que esta casa que aqui se encontra nos faculta, e aquelas outras instâncias de aprendizados que nós temos em nossas cidades, nos nossos bairros e que frequentamos comumente, porque são unidades escolares
nos quais nós buscamos nos aperfeiçoar para nos melhorarmos, para nos reconhecermos esse Deus que a própria companheira citou com D minúsculo. Porque o Cristo dissera, e ela igualmente nos relembrou: vós sois deuses, brilhai a vossa luz, no sentido de reconheça a sua unidade divina e procure fazer com que ela cada vez mais se identifique, considerando que nós somos criados pelo Pai na simplicidade, na ignorância, do desconhecimento da lei. E o que foge a esse aprimoramento, esse crescimento, essa evolução através das reencarnações, é esse despertar da consciência. Então seria muito primário por parte do Pai, que é de misericórdia, que é de amor, nos facultar apenas uma chance para assim o fazermos, considerando que por mais que nós investamos no nosso aprimoramento moral e espiritual, por mais que fiquemos no corpo físico, é um tempo bem curto, limitado, para compreendermos a grandeza do Pai, visto que nesse processo da criação e igualmente do atingimento da meta, que é a perfeição, nós levamos curtos tempos dentro da unidade corporal e fisiológica, como ora nos encontramos. Daí a denominação de Kardec de que nós somos almas. Porque apesar de sermos espíritos na nossa essência e constituição divina, mas nos encontramos momentaneamente no corpo. E que mais cedo ou mais tarde, por mais longeva seja a experiência nele, nós retornaremos. Porque é de uma necessidade do espírito. Porque quando ele não consegue atingir a perfeição durante aquela estadia no corpo, não consegue alcançar o objetivo primário da sua criação, ele vai tomar de um novo corpo, a fim de que ele possa se constituir nesse ser divino que nós um dia atingiremos, mas que potencialmente todos somos, e com isso granjearmos a condição de estarmos em moradias, em unidades celestiais mais avançadas do que a que ora nos encontramos, que por sua vez já é o bastante para nós, quando assim o compreendemos, para darmos passos avantajados na conquista de outras unidades ou moradas da casa do Pai. E aí vem Jesus de uma forma brilhante a nos dizer: não vos turbe o vosso coração, crede em Deus e crede em mim também. Há muitas moradas na casa do Pai. Porque o nosso nível de consciência é tão ainda limitado que nós nos prendemos a apenas uma experiência do corpo. Acreditamos que esta será a única e a definitiva, quando na verdade Deus assim nos possibilita tantas outras quantas necessárias para esse atingimento. Daí disse o Cristo, penso eu, presunçosamente: não vos turbe o vosso coração, não temeis quanto à morte do corpo físico, pois que ele é transitório e passageiro. Ele é até certo ponto insignificante quanto à sua realidade de ser divino, e que atingirás mais cedo ou mais tarde a perfeição que lhe é devida, que lhe é destinada, pois aí está a fatalidade da vida, perceber-se divino. Portanto, a necessidade de encarar-se e perceber-se tal qual verdadeiramente nós somos,
será extremamente importante para ressignificarmos valores, condutas, para modificarmos os nossos caminhos e roteiros e trajetórias que realizamos em uma encarnação, que poderia ter sido muito mais bem sucedida e aproveitada do que ora nós assim o fazemos. Pois que a maioria de nós espíritos vinculados à Terra, quando no corpo, apenas nos alimentamos com a ideia de que precisamos ter a morada, precisamos ter a casa, mas igualmente tão somente na perspectiva do que é também transitório. Quando nós nos afadigamos, nos empenhamos, nos dedicamos uma existência inteira na conquista de uma casa própria. Daí o lema, minha casa, minha vida. Como se tudo se resumisse apenas a tê-la o que é de material. E de repente vem uma chuva, que não é lá essa chuva toda, que aconteceu semana passada, essa semana por sinal, na terça-feira última. E vem e que tem o abalo, a destruição, e tudo quanto nós constituímos e colocamos com os nossos esforços, com o nosso trabalho dentro dela, se perdeu em pouco mais de 5 a 10 minutos. Porque quando ela chega de enxurrada, não tem como detê-la. Por mais que você corra para tentar salvar algumas coisas, na maioria se perdeu e foi-se com ele. E aí a gente tem aquela sensação de revolta, de frustração, de impotência diante da grandeza de Deus. Não que ele assim o fez para nos punir, para nos castigar. Para igualmente fazer com que, frente às nossas escolhas impensadas, nós reflitamos igualmente naquilo que nós estamos fazendo com esta morada que ora nos encontramos. Porque imaginar que ao sair dela pelo processo natural da desencarnação, haveremos de retornar para continuarmos o processo de lapidação, de melhoria, de aperfeiçoamento da espécie, do espírito, vamos encontrar algo melhor do que esta. Um mundo melhor do ponto de vista espiritual ou material. Se não o fizemos por merecer. E ela, a companheira Luziane, também nos trouxe sabiamente aquela citação que ela ouvira, me parece que da sua avó, como muitos de nós já ouvimos por conta também das nossas avós e mães. A gente só dá valor quando perde. Aquele que não soube dar o devido esforço para ter o que se tem, que herda, mas que não sabe valorizar, ele vai, inevitavelmente, ele vai fazer com que se perca aquilo que se teve com grandes esforços. E quantas vezes nós vemos aqui e ali os noticiários nos falando sobre isso? Que uma fortuna, que uma herança foi perdida, foi desvalorizada por conta da insensatez dos jovens, pelos excessos, pelos abusos que se cometeram, pois não valorizou a oportunidade bendita de dar prosseguimento para as novas gerações, assim como acontece com essa morada. Ao ouvirmos falar, por exemplo, da sustentabilidade, que é uma expressão moderna, atual, mas que tem esse significado, nós aprendermos a valorizar os recursos naturais, para que nós nos aproveitemos deles, pois que são dados por Deus, a fim de que as futuras gerações possam igualmente se beneficiar com eles. E estas novas gerações não serão outros senão nós mesmos,
revestidos de novos corpos. Então, se eu não sei valorizar, se eu não sei devidamente dar o valor daquilo que ora eu tenho, do ponto de vista da experiência corporal, é certo, possivelmente, que na próxima experiência reencarnatória não a terei, porquanto não me fiz merecedor. Nesse particular, lembro-me aqui agora daquela outra passagem significativa que pode ser feita um link, quando Jesus vai dizer: bom e servidor, soube multiplicar aquilo que lhe foi dado por mais 2, por mais 4. Mas aquele outro que apenas enterrou o talento, o Senhor lhe diz: mau e fiel servidor, lhe será tirado ainda daquilo que não tem. Porque o que nós temos hoje não é nosso. Nós somos usufrutuários dos bens de Deus, que quando bem apropriado, quando bem utilizado, vai nos possibilitar a multiplicação do merecimento de termos algo melhor, que nem sempre nós encontramos nesta morada, que ora rotulamos como sendo terra, que é a nossa escola, que é o nosso hospital, mas que é igualmente o nosso templo divino, no qual nós buscamos fazer esse encontro com o nosso eu divino. Quando eu tenho consciência, quando eu tenho o discernimento de entender que devo fazer um bom uso dos recursos naturais e das oportunidades que o Pai me oferece nessa encarnação, porque não é garantia de que nós os teremos na próxima, que a morte igualmente não será destruidora daquilo que é meu, porque uma vez conquistada, e ainda esta parábola nos garante isso, lhe será dado muito mais, porque você multiplicou de 2 para 4, de 4 para 8 talentos, o que você conseguiu amealhar, pela forma como você se utilizou dos recursos, são seus. É um patrimônio divino, que nem o Pai retira de nós. É o que nós chamamos das conquistas evolutivas do Espírito, através dessa trajetória que ele faz, através das sucessivas reencarnações, que é um dos princípios básicos da doutrina espírita. Não turbe o vosso coração, porque a morte não o destruirá. Porque terás a oportunidade de conhecer instâncias celestiais, espirituais e materiais muito mais evoluídas, muito mais grandiosas do que ora nos foi dado de moradia. Porque quando esse espírito não consegue realizar todo o seu trabalho no mundo no qual ele estava, e este evolui, esse passa para uma unidade superior, lhe é dado um outro semelhante, que seja compatível com o seu estágio de consciência moral e espiritual. Daí porque nós vamos encontrar ainda nesse capítulo 3 do Evangelho várias citações do Espírito Santo Agostinho, no qual ele vai referendar essas diferentes moradas que existem na casa do Pai. E o texto que eu achei bem interessante, porque eu me dava conta que já há algum tempo que eu não falava sobre o tema, não lia detalhadamente o capítulo, e assim eu fiz para me apropriar de algumas ideias que estamos dividindo aqui com vocês hoje. E ele começa dizendo algo interessante, mas que já é do nosso conhecimento e que nós esquecemos.
que a casa do Pai, que existem muitas moradas, é o universo. Nós somos herdeiros dele, de toda a riqueza divina, diz Joana de Ângeles em uma de suas mensagens do livro Filhos de Deus. Mas para merecer, para tê-la, é preciso que nós façamos o merecimento, ou tenhamos. Que nós nos empenhemos para tal, na medida em que eu sou um agente promotor, um agente transformador do meio, para que diante dessas conquistas eu possa igualmente ter os recursos necessários, tal qual fazemos do ponto de vista material. É interessante que dentro dessa analogia entre o que é divino, o que é espiritual, a gente acha que nós já conseguimos avançar mais do que quando se trata das coisas de Deus. Porque para as coisas de Deus, a gente pensa que deve ser ou deve acontecer de forma fácil, porque eu acredito em Deus, na imortalidade da alma, na pluralidade dos mundos, que é um dos princípios básicos da doutrina, porque eu acredito de que Deus é bom e como bom Ele vai me favorecer o meu processo de crescimento. Então tudo vai cair ou vai acontecer por milagre, sem esforço. Mas quando a gente quer comprar uma casa material, de 2 quartos, uma sala, um banheiro, uma cozinha, quando a gente quer se hospedar nesse hotel maravilhoso, no qual já estamos há 17 anos, cai do céu? Alguém paga pra gente a nossa estadia aqui? O convite é para todos, mas eu preciso o quê? Juntar dinheiro, eu preciso trabalhar, eu preciso empenhar o meu nome durante 30 anos, pagando uma prestação que todo mês aumenta, ou todo ano, para quem sabe, se não desencarnar antes, e não ter que deixar para os outros, e aí vem a briga, a posse, porque todo mundo quer, não fez nenhum esforço, e depois, logo depois vende para ficar com dinheiro. E vai fazer o que com dinheiro? Vai viajar à custa do morto, do esforço dele. E aí não entende por que na outra encarnação, esse que morreu e que deixou a herança, volta em uma condição, teoricamente, mais favorável. Dentro do mesmo agrupamento familiar, tomando de volta aquilo que ele começou ou deixou para os seus herdeiros anteriores. É da lei de Deus. Então, se eu não me esforcei, se eu não valorizei a oportunidade dos bens materiais, certamente não os tereis mais tarde. É o que vai falar sobre as causas atuais e futuras, ou passadas, da reencarnação, melhor dizendo. Das aflições, perdão. As causas atuais e passadas das aflições. Porque o que eu não tenho hoje, provavelmente não soube valorizar ontem. Ou não me esforcei para ter. Porque a gente passa uma vida inteira só de boa. Só viajando, só curtindo. Só ficando como um parasita na dependência de terceiros. Como pode querer, na outra vida, ou na outra experiência corporal, ter tudo de volta se eu não valorizei? Não turbe o vosso coração, crede em mim. Há muitas moradas na casa do Pai, no sentido de, é através desses mundos, sejam eles mundos extrafísicos ou ainda físico, que o Espírito ele vai fazer a sua trajetória evolutiva através das reencarnações. E aí nós vamos ver que Deus, na sua sabedoria, Ele vai permitir que muitas moradas, ou todas, para ser mais exato, sejam compatíveis com o nível de evolução de cada um dos seus filhos.
Porque o pai trabalha, eu trabalho, é uma outra citação crística. Eu trabalho e o meu pai ainda hoje trabalha. Ou seja, ele está constantemente criando essas... Não estou ouvindo. Jesus, já acabei, Gal? Ainda nem chega na metade das minhas ideias? Não acredito. Eu vim de longe, viu? Eu atravessei o ferryboat. É isso que vocês querem mesmo? Brincadeira. Brincadeira. Já vou encerrar. Não, não posso não. Já estou encerrando. Tenho 5 minutos para fazer o arremate. Dentro dessas considerações de que há muitas moradas na casa do Pai, a gente passa a compreender o valor e a importância da atual morada. Para que eu possa dedicar o máximo e o melhor de mim para as minhas conquistas morais e espirituais, me reconhecendo como filho de Deus, como uma unidade divina, co-criadora com o Pai, a fim de que, nesse processo de transição pela qual a Terra está passando, e é um ponto significativo que o tempo não nos permite aprofundar, mas que o nosso companheiro James Ney, certamente ele vai trazer alguma coisa sobre. A gente precisa validar. Por quê? Porque nesse processo transitório, em que a Terra está saindo de expiação e de provas, e nessa leitura que fiz, nesse período do trabalho, algo me chamou a atenção. Porque normalmente nós dizemos que a Terra é um planeta de provas e de expiações, não é assim? Não é bem assim não. De acordo com o Evangelho, Santo Agostinho, a Terra é um planeta de expiações e de prova. Logo, nós estamos muito mais no processo de expiação da dureza da prova do que da escolha da prova. O impositivo da lei é maior e a gente precisa entender. E se eu entendo isso a partir dos ensinos dos Espíritos, e que vamos encontrá-los em toda a codificação espírita, em particular no Livro dos Espíritos, na segunda parte, no livro Céu e Inferno, pouco lido por nós, todo o material em que Kardec faz um estudo minucioso de todas essas instâncias de moradas da casa do Pai, em que os seus habitantes estão nos níveis de consciências alcançadas, nós veremos que a Terra, por mais bela, proveitosa, por mais ensolarada que ela possa nos possibilitar, mas ainda é um espaço de luta, de trabalho, de realização da nossa condição espiritual. Então aproveitemos, não apenas para tomarmos banho de piscina, não apenas para degustarmos o alimento da cantina e na hora do almoço e do jantar, só para tirarmos fotos. Tudo isso é possível e deve-se também. Mas incluamos também a possibilidade de sairmos daqui mais renovados e melhorados, a fim de fazermos frente a esses muitos desafios que a vida diuturnamente nos convida a vencer e a superar. Porque eu posso fazer a escolha tal qual disseram e iniciara a companheira Luziane. Fazer uma escolha, como muitos temos feito, de abandonar a experiência no corpo pela via do suicídio. E conversávamos isso com Marcos e ela no caminho de vinda para cá. Que muitos dos nossos companheiros espíritas, trabalhadores da casa espírita, têm se permitido a esta ação por conta dessa segurança da sua fé em Deus. E Jesus já lá atrás dizia: não turbe o vosso coração, crede em Deus e crede também em mim. Há muitas moradas na casa do Pai.
que seja esta aquela na qual nós vamos fazer a nossa realização, a nossa transformação, para que na próxima experiência tenhamos a condição de virmos até mesmo para a terra, em uma condição de pacíficos, de mansos, de bem-aventurados, de misericordiosos, de humildes, de felizes. Porque fazendo minhas palavras da companheira que nos antecedeu, o Sermão da Montanha, ele é o roteiro que nós precisamos para nos percebermos e nos encontrarmos com Deus. Por fim, antes dos agradecimentos finais, eu queria agradecer a Gal a oportunidade, mas gostaria também de convidá-los rapidamente a conhecerem o nosso canal no YouTube. E eu deixei esses panfletos. Obrigado a todos, muita paz. Desculpa não poder ficar com vocês mais, é porque nós temos realmente outros compromissos em Salvador, hoje à tarde, à noite e amanhã de manhã, em outro seminário. Obrigado a todos e até a próxima.